Então, pessoal, tudo bem? Bem, nessa aula eu vou tratar de ligação gênica, recombinação e como esses dois conceitos se relacionam com o mapa cromossômico. Bem, de início vamos tratar da descoberta da ligação gênica. Então, em 1908, Whitson e Punnett cruzaram ervas de cheiro puras de flores púrpura e pólen oval, ou seja, duplamente dominante para as duas características, com as flores vermelhas e pólen esférico, duplamente recessivo. F1 deu o resultado esperado, que era aquele 100% de flores púrpura e pólen, que seria duplamente heterozigoto. Porém, em F2, ou seja, quando pegaram dois indivíduos de F1 e colocaram para cruzarem entre si, deu um resultado muito diferente daquilo que era esperado pela segunda lei de Mendel, que a proporção seria 9:3:3:1. Então, o esperado seria isso daqui aproximadamente. Olha o que foi observado. Então, tivemos menos daquilo que seria da proporção 3 e mais daquilo que seria da proporção 1. Whitson e Punnett, naturalmente, estranharam esse resultado. Só que suspeitaram que deveria haver, de certa forma, algum acoplamento entre os genes dominantes e os genes recessivos. Assim, haveria, por isso, teria uma maior quantidade de gametas dominantes e recessivos do que os gametas que seriam heterozigotos para as características, ou seja, meio que ter um dominante e um recessivo no gameta. Mas não souberam explicar. Já na descoberta do crossing over recombinação, a gente já consegue explicar melhor isso. Por quê? Thomas Morgan e sua equipe, seus estudos com Drosophila, que é aquela mosca da fruta, encontraram um desvio semelhante em relação à proporção de hibridismo. Seu teste relacionava a cor de olhos, púrpura e vermelho, e tamanho de asa, longa e vestigial. Bem, fizeram o retrocruzamento, que seria de, por exemplo, indivíduos heterozigotos com as duas características com o indivíduo duplo recessivo. Lembrando que, nesse cruzamento, segundo a segunda lei de Mendel, seria na proporção 1:1:1:1. E perceptivelmente não foi o que a gente teve. Tivemos uma grande quantidade de dois fenótipos, uma pequena quantidade para dois fenótipos. Enfim, Thomas Morgan, em 1910, que também estava estudando os cromossomos dessas moscas com um microscópio óptico, lembrando que o microscópio eletrônico foi inventado na década de 30, sugeriu que os genes para a cor dos olhos e para o tamanho das asas estavam situados no mesmo cromossomo. Bem, e o crossing over? Como está ocorrendo aqui, nesse GIF, Morgan sugeriu que o pareamento dos cromossomos homólogos seria durante a prófase 1 e que ocorria ocasionalmente a troca de cromátides, o que explicava os genes recombinantes. Bem, vamos então trabalhar um pouquinho melhor no conceito de ligação gênica. Nós dizemos que ligação gênica é quando certos genes estão dispostos no mesmo cromossomo. Dependendo da distância em que eles se encontram, podem ser transmitidos juntos ou não. Isso vai depender do crossing over. Se os genes que estavam no mesmo cromossomo continuam após a prófase 1, ou seja, depois da segregação dos cromossomos homólogos, é denominado ligação completa. Caso eles sejam separados, nós denominamos como ligação parcial. Bem, como que a gente explica por que alguns genes têm mais e outros têm menos? Aqui, nessa imagem, nós vemos que dois genes muito próximos têm baixa possibilidade de permutação. Por quê? Se pensarmos que, por exemplo, o cromossomo está nessa altura aqui desses dois cromossomos homólogos, pode ser que, na troca de cromátides, os dois genes sejam trocados juntos. Aí não vai ser perceptível a troca entre os dois genes, depois na prole, ou melhor, depois até na formação dos gametas. Agora, se estamos trabalhando com dois genes que estão bem distantes um do outro, é muito mais provável que ocorra o crossing over e ele seja perceptível na relação entre esses dois cromossomos. Tem uma recombinação desses dois genes. Lembrando que esse fato de crossing over, permutação ou recombinação é um fenômeno quase universal. A quebra e a troca de pedaços entre as cromátides
é ao acaso em qualquer ponto do cromossomo. Bem, qual seria a microevidência? Poderíamos implicar que, olha, ocorreu crossing over. Bem, pela formação dos quiasmas. Uma das fases da prófase 1 tem a formação de uma faixa proteica entre os dois cromossomos que um fica em cima do outro. Às vezes, em alguns livros, nós vemos paramentos cromossomos homólogos como um ao lado do outro, que não é verdade. Essa imagem representa melhor o que ocorre na realidade, ou seja, é um sobre o outro. Bem, depois essa faixa de proteínas que mantinha os cromossomos homólogos juntos, ela é desfeita. E depois passa-se para a fase do diplóteron, na qual ainda tem algumas partes que tem essas proteínas que mantêm os cromossomos ainda ligados. E na diacinese, na hora que realmente vai ocorrer a troca de pedaços, esses quiasmos eles vão sendo transferidos para as extremidades, depois eles se desformam. Na hora que eles foram desfeitos, acabou por ocorrer a quebra e a troca de pedaços entre os cromossomos. É onde que acaba por ocorrer o crossing over. A soma dos gametas de recombinação é chamada de taxa de crossing over ou taxa de recombinação. A taxa de crossing máxima será de 50%, pois corresponde a 100% das meioses com crossing. Bem, vamos explicar melhor isso no próximo slide. Bem, nós temos aqui, vamos tomar como exemplo algumas células gaméticas, né? Que 80% delas vão fazer permutação. Então, nós vemos que essa cromátide aqui e essa daqui vão se manter depois na formação dos gametas. E essas duas cromátides aqui vão fazer recombinação e vai ter uma mudança dos gametas. Percebam, em 20 não aconteceu nada. Então, nesse caso, 40% teve recombinação. Então, 40% dos gametas foram recombinados. Agora, se pensássemos que fosse 100% tudo com permutação, então nós teríamos 25% de um que seria duplo dominante, 25% que seria duplo recessivo e 50%, 25% de cada, seria recombinante. Por isso que a taxa máxima é 50%. Bem, e como que a gente representa isso, esses genes ligados, né? Bem, vamos tratar de dois genes para exemplificar. Se a gente pode representar assim, com dois traços, os genes pareados um sobre o outro, né? Lembrando que aqui nesse caso, quando tem dois traços, a gente geralmente deixa um espaçozinho, ou a gente pode deixar uma forma que é um pouquinho mais simplificada, que só tem um traço e os genes estão, no caso aqui, as letras, né, estão juntas, ou ainda a parte mais simplificada ainda para ser escrita em uma linha, seria um gene ao lado do outro, aqui demonstrando que os dois estão no mesmo cromossomo, e do outro lado também estaria no outro cromossomo homólogo. Quando a gente não utiliza, a gente geralmente utiliza um símbolo de mais para representar qual característica é dominante, melhor, qual alelo é dominante. Então, nesse caso aqui, vamos tomar como exemplo o gene HV e o gene BW. O gene HV, nesse cromossomo aqui, ele é dominante, nesse aqui ele é recessivo. O gene BW, nesse cromossomo, ele é recessivo, nesse aqui ele é dominante. Certo, e como vai ser o fenótipo desse organismo? Dominante para as duas características. Porque, independente de onde está o alelo, se está no cromossomo, vamos dizer assim, 1 e o outro no cromossomo 2, considerando a ordem dos homólogos, né? Não importa. Tendo um em alguns cromossomos homólogos, ele vai ser expresso no organismo. E só para salientar, quando a gente representa dessa forma aqui, das duas letras, né, ou alguma expressão que represente algum gene, eles estão as duas juntinhas e depois o outro gene junto, não dessa forma aqui, a gente está nos referindo que esses genes que a gente está falando
eles se encontram em cromossomos diferentes e não no mesmo, então não é ligação gênica. Bem, grupos de ligação, o que seriam eles? Seria a metade da quantidade de cromossomos de um certo organismo diploide. Então, se a gente pegar um organismo, por exemplo, que ele tem 40 cromossomos, logo ele vai ter 20 grupos. Se nós pegarmos os humanos, nós temos 46, logo nós teremos 23 grupos de ligação. Bem, vamos falar sobre a identificação agora dos gametas. Os parentais são aquelas cromátides que na geração F1 não se recombinaram entre si. Então, eles vão se manter, enquanto as demais a gente denomina de recombinação. Então, e a frequência de recombinação é sempre inferior a 50. Muito difícil de ocorrer 50% de todos os gametas. Então, assim, nós podemos intuir que a maioria vai ser igualzinha aos dos pais. E a outra parte vai ser recombinante, isso tratando de 2 genes. Quando a gente trata de 3 genes, então a gente tem que levar em conta que há a possibilidade de dupla permutação. Então nós vamos ter os parentais em grande maioria, os recombinantes simples um pouco menor, recombinantes duplos menor ainda. Então aqui essa imagem aqui representando como seria a formação de gametas devido a uma recombinação dupla. Então, nós vemos aqui que essa parte aqui e essa parte aqui vão formar gametas parentais. Esses dois aqui serão os parentais. E esses dois aqui serão recombinantes. Vejam que a formação deles, com o quiasma, ocorreu essa troca. Futura célula gamética vai se formar assim, ó. Vai seguir igual está seguindo um laser aqui. Que vai dar esse gameta aqui. Esse aqui é a mesma coisa. Que vai dar esse outro gameta aqui. Bem, então, vamos tratar de 2 genes num exemplo de ligação gênica. Vamos tratar de tomates considerando a forma do fruto e o tipo de inflorescência. Vamos analisar, vamos supor que nós fizemos retrocruzamento, ou seja, de indivíduos heterozigotos para as duas características com um duplo recessivo para essas mesmas características e vamos analisar a descendência desse retrocruzamento. Então, nós fazemos a contabilização e tivemos essa quantidade. Agora, vamos comparar com o que seria o esperado segundo a segunda lei de Mendel e aquilo que foi observado. Então, nós vemos que esse daqui que teve uma diferença grande, tivemos menos do que o esperado. Nesses dois aqui tivemos mais do que o esperado. Nesse aqui menos do que o esperado. Percebam que o desvio foi muito grande. Isso aqui nos indica que, de fato, é ligação gênica. Então, a gente pode intuir que os frutos redondos e com inflorescência composta e os frutos alongados e inflorescência simples são os parentais porque eles estão em maior quantidade. E os outros indivíduos, que estão em menor quantidade, vamos tratá-los como recombinação entre as cromátides. Vamos dar letras aos genes. Vamos considerar que o fenótipo redondo ele é dominante, então vamos colocar a letra O em maiúscula e o alongado O minúsculo. E sobre a inflorescência, S, que seria o dominante para indicar a inflorescência simples, e S minúsculo para indicar a inflorescência composta no tomate. Então, nós vamos dizer que um parental, supondo que seja que teve 85 indivíduos. Vamos dizer que ele era fruto redondo, homozigoto para característica de inflorescência composta que a gente considerou como sendo recessiva, então é duplamente recessivo. Parental 2, fruto alongado de inflorescência simples. Lembrando que aqui os dois nós vamos considerar eles como puros. Então, vamos pensar que aqui seriam os parentais que gerou a F1, que depois, no retrocruzamento, teve duplo recessivo. Lembrando, a gente partiu de quais seriam os parentais de F1 a partir da prole que ele teve. Que aqueles que tiveram em maior quantidade, a gente deduziu que seriam os gametas que teriam vindo dos pais de F1. Então, colocando isso num quadro de Punnett, considerado aqui, então,
esse indivíduo duplo recessivo, vamos colocar os gametas que podem ser por eles produzidos, só OS minúsculo, só características recessivas. O maiúsculo e S minúsculo, essa característica aqui é igualzinho ao parental. Essa daqui também é igualzinho ao parental. Essas duas aqui já seriam características recombinantes do organismo. Certo, e como que a gente vai fazer o cálculo da frequência de recombinação? Bem, a gente soma todos os recombinantes, esse símbolo aqui chama-se sigma, ele representa soma. A gente divide pelo total de indivíduos que a gente teve do retrocruzamento, multiplica por 100 para dar o valor em porcentagem. Então, aplicando, nós tínhamos 23 de um fenótipo recombinante e 19 do outro fenótipo. Dividimos pelo total 210, multiplicamos por 100, deu 20%. E o que esse 20% nos diz? Que a distância entre os dois genes, eles são de 20 cm, que seriam centimorgan, que é uma homenagem ao cientista que descobriu como que a gente poderia iniciar um mapeamento cromossômico. Bem, por hoje é só. Esse conteúdo aqui eu vou estar trabalhando na próxima aula, então só fazendo uma revisãozinha rápida. Então nós vemos nessa aula como foi descoberto a ligação gênica. Depois nós vimos que o crossing over foi descoberto logo após. Descobrimos também que é na prófase 1 que ocorre o crossing over, que a ligação gênica é quando dois genes estão no mesmo cromossomo, podendo ser completa ou parcial, que quanto mais próximos estão os genes no mesmo cromossomo, menos provável é de ocorrer recombinação entre eles, e quanto mais distante é mais provável, que a evidência citológica deles é o quiasma, lembrando, e a soma de todos os gametas vai representar a distância entre esses dois genes, lembrando que o máximo vai ser 50%. Falamos também da representação de genes que estão dispostos no mesmo cromossomo. Falamos que a quantidade de parentais vai ser superior a recombinantes em ligação gênica. Se estivermos tratando de 3 genes, vai ser parentais sendo superior à quantidade de recombinantes simples, que vai ser superior à quantidade de recombinantes duplos. E nós fizemos aqui uma análise de gráfico e dos indivíduos para chegarmos à conclusão de qual seria a distância entre esses dois genes, que foi de 20%. Então, bons estudos e eu espero vocês na próxima aula.